entendemos e compreendemos o propósito principal do casamento, que é a glória de Deus. Eu quero te ajudar nisso, aprendendo com as Escrituras. Então, o que fazer se eu não abro mão de ter e fazer do meu casamento um lugar para a glória de Deus? O princípio é começar entendendo que o casamento é uma construção. Casamento não vem pronto. Ninguém está pronto para casar. Ninguém, ao chegar ao altar, está totalmente preparado para se casar. Quando surge um casamento, nasce um marido e nasce uma esposa pela primeira vez. E aí, meu irmão, a dificuldade é que até ali, cada um de nós caminhávamos livremente. É como se a gente carregasse uma mala. E nessa mala tem a minha história, a minha família, os meus sonhos, os meus projetos, o que eu acredito, o jeito que eu aperto a pasta de dente, como que eu faço, enfim. E o outro também fez a mala dele. Só que o casamento é uma fusão. É por isso que a gente chama os primeiros anos de casamento de crise da fusão, que é o desafio de tornar-se um. É o entendimento que nessa viagem que se chama casamento, não dá para levar as duas malas. Só dá para levar uma mala. E para que haja somente uma mala na viagem, cada um tem que abrir a sua e retirar aquilo que não dá para levar. Isso é o casamento. Isso é uma construção de um casamento. Então eu quero te convidar a vir comigo entendendo como é que você e eu podemos construir um casamento que glorifica a Deus. Em primeiro lugar, a nossa construção precisa de uma base. Não há construção feita se não tem base. Meu pai é um construtor na nossa cidade e agora mesmo ele está construindo um prédio de 30 andares. E quando esse prédio estava furando o buraco, a gente chega lá e consegue ver que o buraco que é furado para baixo é quase do tamanho do buraco, da altura que o prédio vai ter, porque senão o prédio não consegue ser sustentado. Eu estou dizendo que a nossa construção precisa de uma base. Para que a minha e a sua família, para que o meu e o seu casamento glorifiquem a Deus, a base inevitavelmente deve ser Jesus de Nazaré. Você pode dizer amém? Amém. Querido, a base do seu casamento é Jesus. Ele é o alicerce, ele é o convidado primeiro. Ele é aquele do qual você não abre mão. Ele é aquele que é chamado o seu lar. É um lugar que atrai a presença de Jesus. Sabe, quando Jesus é a base, o nosso lar é um ambiente onde a presença de Deus é atraída. Nós podemos atrair a presença de Deus de tantas formas. Nós podemos atrair a presença de Deus cantando louvores, fazendo culto doméstico, orando juntos, colocando uma plaquinha, Jesus te ama. Tantas formas de atrair a presença de Deus para o nosso lar. Até porque somente com a presença dele uma casa vira lar. Qual que é a diferença, pastora Sara? Querido, casa é uma construção de cimento e tijolos, mas lar é uma construção de princípios e valores. Você tem casa ou lar? Quando Jesus é a base, casas se tornam lares. A Bíblia diz que existem dois homens, o prudente e o imprudente. O imprudente constrói a casa na areia, e vem o vento, e sopra, e a casa não vai persistir. Mas o prudente vai construir a casa sobre a rocha, e aí pode vir o vento, pode vir a tempestade, que a casa não cai. Na construção de um casamento que glorifica a Deus, Jesus deve ser a base, e não a outra. Sabe, a nossa geração tem construído as suas bases em tantos terrenos que não são sólidos. A gente vê crente construindo as suas bases em coisas que não são a palavra de Deus. Em frases de efeito, em frase bonita, em dogmas e doutrinas que são falíveis. Sabe, meu irmão, uma das seguranças do cristianismo é que todas as outras religiões, filosofias, doutrinas são subsidiadas por indivíduos mortos. Se você visitar o túmulo de Buda, ele está lá, Maomé está no túmulo, Confúcio está no túmulo, Maria está no túmulo, Allan Kardec está no túmulo, mas o Cristo que deve ser a base do seu casamento, ao terceiro dia ressuscitou. O nosso Jesus está vivo. E porque Ele é vivo, há esperança para o seu casamento. Há esperança para mim e para a sua família. Há esperança para os meus e para os seus filhos. Nós não viemos aqui compartilhar de dogmas ultrapassados, frases de efeito, palavras bonitas. A palavra de Deus é viva. É por isso que há poder na exposição dela. Quando nós lemos a Bíblia, inevitavelmente ela nos lê. É impossível ler a Bíblia sem ser lido por ela, porque ela é uma palavra viva, revelada por um Deus vivo, que age na minha e na sua vida através do Espírito que é vivo. E é sobre esse Cristo
que o seu lar deve começar a ser construído. E eu quero levantar paredes com você. A nossa casa deve ter pelo menos 4 paredes. A primeira parede para uma casa bem construída, que vai dar glória a Deus, a base é Jesus. E a primeira parede é a parede da comunicação eficaz. Você pode dizer comigo, comunicação eficaz? Comunicação eficaz. Entenda isso. Como construo uma comunicação eficaz dentro do meu lar? Levando em consideração os desafios, as diferenças. Nós falamos diferentes, temos cérebros diferentes, conversamos por motivos diferentes. Se você quer construir um relacionamento onde há uma fluência na comunicação, um significado nela, e dá glória a Deus a partir disso, entenda isso. Ao se comunicar, ataque o problema e não a pessoa. Segunda característica de uma comunicação eficaz: não fuja do assunto. Via de regra, os homens têm mais facilidade do que nós, mulheres, em fugir do assunto. Em fingir que está tudo bem. Está tudo bem. Um dos pilares da comunicação eficaz é não fugir do assunto. É falar sobre a ideia, o problema e não a pessoa. Terceira pilar de uma comunicação eficaz: apresente soluções e não críticas. Você já viu que geralmente o crítico nunca traz solução? Você conhece alguém bem crítico? Critica tudo. Tem muita gente, ele critica, tem pouco ele critica. Canta muito, ele critica, tem pouco, canta pouco, ele critica. Tem muita comida, ele acha ruim, tem pouco, ele acha ruim. Refrigerante tá gelado, ele acha ruim, tá quente, ele reclama. Tem gente que critica tudo o tempo todo. Se você quer ter uma comunicação eficaz dentro do seu lar, apresente soluções e não críticas. Ao criticar, já apresente um antídoto para a solução. Se ter quarta coisa para que haja comunicação eficaz dentro de um lar, eu te disse, ataque o problema e não a pessoa, não fuja do assunto, apresente solução e não crítica, não envolva a família do outro. Sabe, querido, são 4 os motivos pelos quais mais se divorciam no Brasil. O primeiro, incompatibilidade de gêneros, que é isso que a gente está conversando, falta de comunicação. O segundo motivo pelo qual mais se divorciam no Brasil são problemas ligados a finanças, problemas ligados a dinheiro. O terceiro motivo pelo qual mais se divorciam no Brasil são problemas ligados à sexualidade, a pornografia que entra. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. E o quarto motivo pelo qual mais se divorciam no Brasil são os agregados. Sogra, menino, cunhado, cachorro, vizinho, que interferem no casamento. Se você quer ter uma comunicação eficaz, não envolva a família do outro. Ah, mas você é assim por causa da sua mãe. Também, né? Você faz igualzinho seu irmão. E aí a gente começa a deixar a compreensão de que o casamento foi feito para terminar na eternidade. Você pode dizer amém? Amém. Querida, independente de como seu casamento começou, ele foi feito para terminar na eternidade. Amém. Por que eu estou falando independente de como ele começou? Porque tem gente que acha que o começo é desculpa. Ai, mas sabe o que é? Quando eu casei eu era tão jovem, eu nem pensava direito. Não interessa, foi feito para terminar na eternidade. Ah, mas é que eu saí de casa para fugir, minha casa era tão ruim. Foi feito para terminar na eternidade. Se você parte do princípio de que o seu casamento precisa cumprir o propósito de dar glória a Deus, espelhando e espalhando Deus, e foi feito para terminar na eternidade, você vai querer investir na parede da comunicação. Como? Atacando o problema e não a pessoa, não fugindo do assunto, apresentando solução e não crítica, não envolvendo a família do outro. Segundo lugar, Jesus é a base. Comunicação eficaz é a primeira parede. A segunda parede é a parede do romantismo. Fala comigo, romantismo. De 0 a 10, qual é a nota para o romantismo dentro do seu lar? Não precisa responder não.